Eu vou te ensinar a melhor forma de você fazer simulado para a prova da FUVEST. Bora lá, começar pela definição mais básica. Simulado vem de simular o dia da prova, ou seja, você precisa treinar, fazer as 90 questões em 5 horas. Se você pega aquelas 90 questões e distribui em 2 dias, ou então você coloca um tempo maior de prova, 6, 7 horas, o que você está fazendo é uma lista de questões, você não está fazendo um simulado. Então, o arroz com feijão mais básico, você precisa simular exatamente o tempo da prova, então fazer as 90 questões em 5 horas, porque isso vai te dar habilidade na gestão do tempo. E uma coisa que eu fazia, isso não é obrigatório, mas que eu gostava de fazer eu fazia o simulado da FUVEST no domingo, porque é o dia que a prova acontece, no domingo, e eu começava no mesmo horário da prova. Por quê? Como eu fiz vários simulados ao longo de toda a minha preparação, no dia da FUVEST, quando eu cheguei lá, o meu cérebro já estava acostumado a fazer prova de 5 horas no domingo. Então aquilo não foi nada estranho para mim. Eu simulava exatamente como eu ia fazer no dia da prova. Então isso gera uma tranquilidade. Então, esse é o ponto mais básico, o arroz com feijão. Agora vamos um pouquinho mais profundo. O que acontece? Uma coisa que você tem que ter na hora da tua prova é estratégia. E o que significa estratégia? Você saber distribuir em qual sequência você vai fazer a tua prova. Como que eu fiz? Eu vou dar meu exemplo e aí você coloca de acordo com aquilo que você vê que vai funcionar melhor para você, com as disciplinas que você tem mais afinidade. O que acontece? Eu sabia que, por mais que eu sempre gostasse muito de exatas, as matérias mais simples de você ganhar pontuação e mais rápidas de você ganhar pontuação eram e são, né, as matérias de humanas. Então, como que eu fiz isso? Eu vim treinando ao longo de toda a minha preparação. Em todo simulado que eu fazia, eu começava sempre resolvendo as questões de humanas. Então, eu vinha com história, geografia, e eu deixava as questões de português mais para o final, porque eu não gostava de humanas, português era a que eu menos gostava. Então, eu vinha com essa parte de humanas, e por último português, e depois de português eu vinha com inglês. E daí eu matava todas essas questões de humanas. E isso foi tão bom para mim, porque no dia que eu fiz a FUVEST, eu me lembro que naquela prova foi a FUVEST 2023. Se não me engano, que eram acho que foram 60 questões de humanas. 61 questões de humanas. Eu me lembro que eu tinha feito 60 questões de humanas em 2 horas de prova, um pouquinho menos. Ou seja, quando eu vi no relógio, eu percebi que eu já tinha matado 60 questões em 2 horas, acho que 1h50, 2 horas, isso deu um alívio muito grande, porque eu falei, cara, eu tenho 3 horas para fazer as 30 questões de exatas, então eu não tô com aquele medo, com aquela afobação, eu já fiz a maior parte da prova. Então você fazer essa distribuição te ajuda bastante. E aí como que eu fazia na parte de exatas? Eu começava com a de exatas, que era mais simples para mim, química, depois eu vinha com física e por último matemática, porque matemática eu sabia que tinha alguns assuntos mais complicadinhos ali de análise combinatória. E aí pensa comigo, vamos supor que eu tivesse travado um pouco em 2 questões de matemática, de probabilidade, análise combinatória. Isso não ia gerar ansiedade em mim. Por quê? Eu sabia que eu já tinha passado por 60 questões de humanas, já tinha passado pelas questões de física, já tinha resolvido química. Então, se eu travasse naquelas 2 questões de matemática, obviamente eu ia dar o meu máximo, mas isso não gerava uma pressão em mim. E a vantagem disso é que eu chegava naquelas questões mais complexas e eu não ficava afobado. Por quê? Imagina o seguinte, imagina se você abre a tua prova da FUVEST e a questão 2 é uma questão bem complexa. Provavelmente, se ela é mais complexa, você vai gastar bastante tempo. Aí, uma das piores sensações é o seguinte, você vai fazer a tua prova e aí você percebe que já se passaram 20 minutos, 15 minutos e você tá travado numa questão. Você fala, caraca, já passaram 15 minutos e eu não resolvi nenhuma questão. Agora, quando você vem com as mais fáceis de garantir acerto, mais rápidas de responder, passa 1 hora de prova e você fala, cara, eu já resolvi 25 questões. E uma coisa que conta muito na hora da prova, da FUVEST, é o quê? Além do teu conhecimento técnico das matérias, é a tua condição mental, o teu psicológico. O teu psicológico afeta demais quantas pessoas têm conhecimento da prova, sabem se você perguntar. Exemplo assim, quantas pessoas tenho certeza que se não tivessem fazendo uma prova, acertariam uma questão, acertariam uma nota acima da nota de corte? Por exemplo, assim, quantas pessoas não conseguem passar em medicina porque a nota de corte é 75, 80, mas
se fizessem aquela prova em casa, sem nenhuma pressão, teriam acertado mais de 80. Por quê? Tem um conhecimento. Quando acaba, a pessoa pensa, putz, eu sabia resolver aquilo. Mas por que eu não consegui resolver na hora da prova? Justamente por esse nervosismo. Então, quanto melhor for o teu psicológico na hora da prova, quanto mais tranquilo você estiver na hora da prova, melhor. Então, fazer essa distribuição é algo que você vai ter que fazer nos seus simulados. Então eu fui testando. Então eu me lembro que eu tentei começando a resolver exatas, porque eu pensava assim, pô, exatas são as mais difíceis, as mais complicadinhas. Então no começo da prova, eu pensava assim no início, no começo da prova eu tô com mais energia, então deixa eu começar com exatas e depois eu vou para humanas, que no final eu tô mais cansado, então eu consigo resolver as questões mais fáceis. Mas isso para mim não foi bom, por quê? As questões de exatas tinham as mais tranquilas, mas também tinham aquelas mais complexas. E eu me lembro que tinha algumas questões de equilíbrio químico bem grande, que a FUVEST começou a cobrar muito dessa forma, questões de equilíbrio químico em forma de tabela, questões bem complexas. E aí me travava, porque eu pensava, cara, será que vale a pena gastar tanto tempo se essa é a quinta questão da prova? Então eu percebi que, cara, pelo menos para mim não funcionou, não foi bom fazer as questões de exatas logo no início. E daí eu fui adaptando, pensei, se eu fizer uma de exatas e uma de humanas? E daí eu fui até que eu encontrei a melhor forma para mim. Então, simule da forma exata que você vai fazer no dia da prova e encontre a sequência que você vai fazer. Antes, a prova da FUVEST, ela era mais simples de você encontrar as disciplinas, porque antes ela era dividida em blocos. Então você tinha, por exemplo, 10 questões de geografia, 10 de biologia, então você sabia que se aquela era a primeira de geografia, todas as outras seriam. Agora não, agora a FUVEST está misturando as questões. Ela vai estar dividida em áreas, né? Então área de linguagens, de ciência da natureza. Então possivelmente vai ser o seguinte, vai ser uma de biologia, depois uma de química, depois outra de química, depois uma de física. Mas se você está bem treinado, você bate o olho, você já sabe se aquilo é física e química. Então, por mais que a prova não esteja mais em bloquinhos assim, ainda assim você consegue fazer tranquilamente, tá? E também não se esqueça de que, cara, você precisa ir bem em literatura. Por quê? Literatura na primeira fase é mais de boinha, mas na segunda fase é o que geralmente quebra muito aluno. Então, obviamente, no teu simulado, bora lá, você pegou um simulado da FUVEST 2021, a lista de livros vai ser totalmente diferente desta lista que a gente tem hoje. E aí, o que o cara faz? Ele percebe que aquilo é uma questão de literatura, só que ele sabe, pô, essa lista de livros da FUVEST 2026 aqui é diferente, então eu não vou fazer. Isso eu não acho legal. Como que eu fazia? Nos simulados, mesmo sabendo que aquela lista da prova que eu estava fazendo simulado era diferente, eu sabia que eu não ia acertar. Mas eu li o enunciado e com base no texto que ele me deu, eu tentava ainda acertar. Porque eu pensava assim, se eu ficar pulando as questões de literatura, se caírem 5 questões, 7 questões, eu estou fazendo 7 questões a menos na prova. Então eu estou resolvendo as 90 questões. E por mais que aquela lista seja diferente da lista que você vai fazer no dia da prova, eu acho legal você tentar responder. Obviamente você não considera muito acerto aquelas questões, mas você ir treinando. Então, tipo assim, eu pegava um livro e eu me lembro que quando eu fiz a prova da FUVEST não tinha Mayombe, não tinha Mayombe, mas nos simulados que eu fiz tinha. Então eu falei assim, cara, muito provavelmente eu não vou acertar, porque eu não estudei essa obra, mas eu vou ler o enunciado, vou ler o trecho que ele me deu, para eu já ir pegando muito bem como que a FUVEST cobra os textos. Então isso é bem importante, não deixe de fazer as questões de literatura, das obras, porque você sabe que ali é mais a título de deixa eu treinar como que a FUVEST cobra, mas você sabe que muito provavelmente você não vai acertar porque você não estudou aquele livro. Mas é importante porque isso vai te dar uma noção bem legal de como funciona a prova. Então é isso, não deixe de fazer simulado, já estamos no mês 8, você precisa saber o que você vai enfrentar, tá? E outra coisa também, uma prova de cada vez. Se você está fazendo a prova da FUVEST pela primeira vez, não tenta já começar a fazer simulado de segunda fase. Você nem começou da primeira fase, porque você já quer fazer da segunda fase. Então faz uma coisa de cada vez que funciona melhor do que fazer duas coisas ao mesmo tempo e fazer de modo mal feito. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não deixe de se inscrever, de curtir, de se inscrever nesse canal, porque isso ajuda bastante no crescimento. Te vejo no nosso próximo vídeo.